Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo lança plataformas digitais para auxiliar, assistir ao trabalhador e também permitir um acesso mais fácil, inclusive para saber vagas de empregos. Entre as medidas está a carteira de trabalho digital. O Ministério da Saúde lançou um programa específico para atender a população de pele negra. Você vai conferir os detalhes com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, eu começo falando justamente sobre esse trabalho, né? Foi lançado hoje pelo governo federal, uma solenidade no Palácio do Planalto. O presidente da República, Michel Temer, ele lançou plataformas digitais para auxiliar o trabalhador na busca de dados, na busca de emprego e também na qualificação profissional. É uma plataforma que integra aí o programa Emprega Brasil e tem 4 ações especificamente. Como eu ressaltei aqui já na abertura, tem essa possibilidade da carteira de trabalho digital. Essa carteira pode ser solicitada de forma digital e os dados também que contém na carteira de trabalho, o trabalhador vai poder verificar ali. Tem aplicativos, tem site na internet e por meio desses aplicativos ele vai poder conferir dados na carteira de trabalho. Outro serviço que vai poder ser acessado aí também por meio dessas plataformas digitais é em relação ao seguro-desemprego. O trabalhador vai poder dar entrada no pedido de seguro-desemprego. A partir do momento que ele estiver com os documentos ali demissionais, aí sim ele acessa essa plataforma, coloca os dados necessários e isso já vai fazer com que ele evite filas para dar entrada nesta documentação e nesse pedido. Depois ele vai ter que ir ao Cine de toda forma. Mesmo assim, já agiliza muito desse trabalho. E aí fica o compromisso, a garantia de que em 30 dias, a partir do momento que ele fez aquele cadastro ali por meio da plataforma digital, em 30 dias ele começa a receber o seguro-desemprego se ele cumprir as etapas seguintes de entrega dessa documentação. Ainda em relação às medidas possíveis, por meio dos aplicativos é possível identificar vagas de trabalho que estão sendo oferecidas, está sempre atualizado para buscar empregos. E a outra medida que é adotada é visando qualificar o trabalhador brasileiro. É uma escola do trabalhador, uma escola de qualificação à distância. A ideia do governo é qualificar 6 milhões de trabalhadores até 2018. E aí, nessa meta, justamente fazendo uma parceria com a universidade para fazer essa capacitação profissional e garantir um posto de trabalho aí com a qualificação profissional, você sabe que o trabalhador pode conseguir uma vaga de trabalho melhor, consequentemente, ter uma melhor remuneração. Foram alguns pontos que foram anunciados hoje no Palácio do Planalto em relação a essas plataformas digitais do programa Emprega Brasil e os ministros que participaram do evento, o presidente Michel Temer também, eles falaram ali na solenidade, o ministro do Trabalho, o presidente Temer, comemorando o atual momento de retomada da geração de empregos no país. O presidente Temer ressaltou, inclusive, que a geração de empregos é prioridade da gestão dele, mas quem vai contar aí os detalhes dessas declarações que foram dadas no Palácio do Planalto é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Nesse mesmo evento, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, destacou os efeitos da reforma trabalhista. Com a reforma e as plataformas anunciadas hoje pelo governo, o país segue avançando na criação de vagas de trabalho e na resolução de conflitos entre empregado e empregador. O instrumental jurídico e o instrumental tecnológico para que o trabalhador brasileiro consiga rapidamente ser empregado, as empresas estimuladas pela segurança jurídica poderem empregar mais e, ao mesmo tempo, a Justiça do Trabalho, com esse instrumental jurídico, poder discutir, poder resolver e pacificar os conflitos com rapidez.
O presidente Michel Temer também falou sobre os avanços na criação de postos de trabalho, lembrou inclusive do anúncio de ontem do CAGED de que mais de 76 mil postos de trabalho foram criados em outubro. Para Temer, esses números são prova de que o governo está no caminho certo para colocar o Brasil no século XXI e se declarou orgulhoso de presidir o país e de ter harmonia na relação com todos os poderes. Eu tenho uma honra extraordinária de presidir o país neste momento, porque estou ancorado por um ministério deste jaez, deste porte, desta qualidade, e amparado pelo Congresso Nacional e, efetivamente, isto pouco a pouco, né, como eu não pratico medidas populistas, porque as medidas populistas são aquelas que são praticadas hoje, ganham aplauso amanhã e causam uma desgraça depois de amanhã. Eu pratico medidas populares, que são aquelas que são examinadas, são em favor do povo e, ao longo do tempo, logo depois, são reconhecidas. Estas são as medidas populares. É isso que eu faço no nosso governo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, acrescentou que a plataforma tecnológica de serviços é um dos mais audaciosos programas já lançados no país. E falando em geração de empregos, o presidente Michel Temer assinou um decreto que cria um comitê para o Programa Federal de Apoio à Geração de Emprego e Renda no Rio de Janeiro. O comitê vai propor e coordenar atividades, eventos e projetos para a revitalização do Estado, estímulo ao desenvolvimento econômico e social e geração de emprego e renda. Rosiane, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Olha, um dos pontos que o presidente Michel Temer tocou também ao fazer esse discurso no Palácio do Planalto foi que ele disse que o governo adotou medidas ousadas e necessárias, como, por exemplo, estabelecer o teto de gastos públicos, também tocar reformas, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Ele tocou especificamente nesse ponto da reforma da Previdência, que é a pauta prioritária do governo Michel Temer em relação ao que ainda vai ser votado no Congresso Nacional este ano. Hoje, nessa investida sobre a reforma da Previdência, além de o presidente Temer ter falado, outros ministros, como o ministro da Fazenda, o ministro Moreira Franco, falaram inclusive aqui no Congresso Nacional e demonstrando um otimismo em relação à aprovação desta reforma da Previdência, uma reforma mais enxuta do que era, bem mais enxuta do que era aquela proposta inicial. Mas quem vai contar os detalhes para a gente do que disseram aí o presidente e a equipe dele em relação à reforma, a Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Mari, boa noite. Eles estavam com um tom bem mais otimista hoje de retomada dessa votação da reforma. É verdade, Rosiane. Como você mesma já adiantou, o presidente disse que a reforma não seria ampla, mas o presidente Michel Temer também disse que ela vai ser focada em trazer vantagem sim para a Previdência e vai ser focada em dois pontos principalmente, que é garantir a idade mínima e também garantir a equidade aí entre trabalhadores do setor privado e do setor público, acabando com aquelas vantagens que o governo considera desproporcionais para os servidores públicos. Aí, aqui no Congresso Nacional, hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou aqui de uma audiência pública e conversou com a imprensa, também disse estar otimista sobre a aprovação da reforma, disse que ela já está negociada e que ele só não pode ainda fazer a previsão de qual vai ser o impacto positivo dela, né, nas contas públicas, porque há ainda alguns detalhes que precisam ser fechados, mas ele disse que a intenção do governo é que se atinja algo bem acima de 50% do que se previa inicialmente na reforma anterior. Ele disse que não sabe dizer ainda quanto será esse bem acima, mas ele disse que pode ser acima de 60%, enfim, ele disse que falta definir esses detalhes, inclusive esses detalhes estão sendo definidos agora pelo relator Arthur Maia, que vai apresentar amanhã o texto final da reforma, amanhã à noite, para os deputados, né, Rosiane? E o ministro Moreira Franco também esteve aqui hoje participando de um evento do partido dele, o PMDB, e aí o ministro Moreira Franco cravou que acredita sim que a reforma vai ser aprovada esse ano. Moreira Franco disse também
que ela tem uma relação aí em relação à reforma da Previdência e a reforma ministerial. Ele chegou a falar exatamente. Isso também. Gente, eu vou fazer uma pausa para dizer por que Mariana está assim. Ela está emocionada e a gente tem que contar porque está a equipe inteira aqui emocionada mesmo hoje, porque hoje a gente completa 1 ano de programa do ar, do programa Nos Corredores do Poder, mas daqui a pouquinho a gente fala isso. E ela estava aqui desde o início do programa falando isso, do tanto que está emocionada, e é emocionante mesmo a gente poder fazer esse contato direto com você, levando tanta informação, serviço e contando os bastidores. E nesses bastidores ela fala aí dessa relação que é da reforma da Previdência com a reforma ministerial. Que no primeiro dia eu também me perdi. É emoção. Então, ele foi questionado, o ministro Moreira Franco, se para aprovar a reforma da Previdência era necessário fazer a reforma ministerial. Ele disse que não necessariamente, mas que admitiu que as duas coisas andam juntas, sim, e que o importante para o governo é ter ali uma relação com a base aliada que garanta o compromisso dessa base com temas como a reforma da Previdência, enfim, e outros temas que são importantes para o governo, dando a entender que, se para manter essa boa relação com a base for necessário fazer essa reforma ministerial, será feita. Olha, aí em relação à reforma ministerial, justamente nesse momento em que está em curso uma reforma ministerial no governo Michel Temer, hoje, nesta solenidade lá no Palácio do Planalto, o presidente elogiou a equipe de trabalho dele, elogiou o primeiro escalão, disse que a equipe trabalha em harmonia, em linhas gerais ali. Ele fez todo um agradecimento ao ministro do Trabalho e aproveitou para agradecer o trabalho dos outros ministros também que atuam no governo Michel Temer. Citou alguns nomes, como o caso de Eliseu Padilha, o caso de Antônio Ibaçaí, e aí a gente sabe que justamente que está em curso essa reforma ministerial, que terminou sendo aí iniciada após a decisão do deputado federal Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, a decisão dele de deixar a pasta do Ministério das Cidades. Na outra semana, você conferiu conosco aqui. Isso aí terminou dando pontapé para esta reforma, havia uma expectativa de que a reforma ficasse mais para o próximo ano, até porque tem aquele prazo de desincompatibilização, quando os políticos que ocupam esses cargos no Poder Executivo, mas que vão ser candidatos, precisam mesmo deixar os cargos para poder concorrer, mas aí houve essa antecipação. Então, inicialmente, o que vai acontecer de mudança é uma mudança pontual, uma mudança que está programada, inclusive, para já ocorrer amanhã. Amanhã, a posse do novo ministro das Cidades, que vai ocupar aí essa vaga deixada por Bruno Araújo, do PSDB. Quem vai assumir a pasta das cidades é Alexandre Baldi. Ele que, inclusive, ao aceitar esse cargo, terminou aí gerando uma troca de partido. Ele integrava o partido Podemos. O Podemos disse que quer manter uma postura de independência em relação ao governo, que, portanto, não quer cargos na gestão para poder se manter independente, com vistas aí às eleições do ano que vem. E aí Alexandre Baldi vai trocar de partido com a expectativa de que seja anunciada a data para filiação dele no PP, Partido Progressista. Quando ele muda aí para o Partido Progressista, ele passa a integrar um partido daquele grupo que é chamado aqui politicamente dentro do Congresso Nacional de Centrão, que é um grupo que apoia o presidente Michel Temer e que já vinha mesmo solicitando mais espaço no governo, principalmente depois daquelas votações dos pedidos de investigação contra o presidente da República, Michel Temer, pedidos que foram arquivados aqui na Câmara dos Deputados. Então, essa posse está programada para amanhã. A gente segue no noticiário ainda neste bloco para falar de outros assuntos, mas que envolvem também essa questão de contas públicas e gastos públicos. Quem vai trazer informações para a gente agora é Daniele Popov. E aí eu lembro mais uma vez, né, Dani? Também nesta solenidade de hoje, o presidente Temer falou da importância do teto de gastos. Mas hoje um estudo apresentado aí pelo Banco Mundial apontou que, em linhas gerais, instâncias de governo municipais, as instâncias municipais, estaduais e federal, terminam gastando dinheiro público de forma ineficiente. Explica para a gente o que é que apontam esses dados. Esse relatório do Banco Mundial, que foi divulgado hoje, foi intitulado Um Ajuste Justo, Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil. O estudo é uma avaliação das despesas públicas, qualificando e tornando mais efetiva essa despesa. É uma espécie de mapa de como gastar menos e, ao mesmo tempo, melhorar a gestão das despesas. O material analisa 8 áreas do gasto público no Brasil, detalhando cada uma delas, levando em conta o peso no orçamento, o grau de eficiência e o
que é socialmente justo. Na coletiva de apresentação do relatório, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, citou as conclusões do material. Entre elas, o diagnóstico de que mais de 92% das despesas engessadas são engessadas, ou seja, não podem ser controladas conforme a necessidade. A segunda maior despesa é com o pessoal, segundo o ministro. Ele afirmou que a remuneração do funcionalismo está extremamente acima do mercado privado, mas a questão principal é a previdenciária, cuja despesa representa 57% do total. Diogo Oliveira ressaltou que as medidas adotadas pelo governo têm reforçado a eficiência dos gastos públicos. As informações que ali estão presentes corroboram aquilo que nós temos falado, temos mostrado, do grande desafio que nós temos pela frente em termos de política fiscal, que é o desafio de sair de um ajuste fiscal de curto prazo, onde, historicamente, fazia-se um pequeno corte de despesas, fazia um contingenciamento, aumentava um tributo aqui e acolá, para uma efetiva reforma fiscal, onde o objetivo é qualidade do gasto, eficiência, redução de custos e, principalmente, o que não pode deixar de ser e que é o tema do relatório, que é justiça na aplicação dos recursos públicos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tem diagnosticado e focado as ações em 2 pontos: ajuste fiscal e produtividade, tudo em busca da eficácia. A produtividade é o catalisador que transforma trabalho, investimento em crescimento. Quanto maior a produtividade, maior o crescimento e maior a geração de renda. E isto é fundamental para a economia. Por isso, nós estamos implementando uma série de medidas de aumento de produtividade. O ministro Meirelles acrescentou que o relatório do Banco Mundial está em linha com as ações do governo, ou seja, preservando os mais pobres. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. No próximo bloco, você confere com a gente as novidades em relação à nova certidão de nascimento e também os detalhes sobre o programa do governo voltado na área de saúde à população de pele negra. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma das principais informações é em relação às novas certidões de nascimento, de óbito. Você vai entender o que é que muda, o que é que passa a ser possível, qual é realmente essa atualização nesses novos documentos. Quem vai contar para a gente é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. São mudanças nas certidões de nascimento, casamento e óbito que passaram a valer hoje. A principal alteração é que todos os registros vão ser emitidos com o número do CPF. O objetivo é que ele se torne um número único de identidade civil. A determinação para todas essas mudanças veio do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O termo filiação passa a substituir o termo genitores. E com isso é possível que o recém-nascido tenha agora 2 pais, 2 mães, uma mãe e 2 pais e assim por diante. Mesma situação de casais que optaram por técnicas de reprodução assistida, como, por exemplo, barriga de aluguel e também doação de material genético. A norma permite ainda o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva diretamente no cartório de registro civil, sem precisar de advogado ou de ação no Poder Judiciário. Outra mudança referente à nomenclatura altera a inscrição avós maternos e paternos apenas pela nomenclatura ascendente. O campo naturalidade também muda. Os pais podem agora optar pelo local de residência da família, como sendo a cidade de nascimento do bebê no ato do registro. Já no caso da certidão de óbito, vai ser permitido o cancelamento automático de todos os documentos pelos órgãos públicos, o que deve dificultar eventuais fraudes. Essas foram as principais mudanças, Rosiane.
Obrigada, Vanessa. Já aproveito para agradecer também a sua participação aqui sempre nos Corredores do Poder hoje com esse aniversário. Parabéns aí e muito obrigada pela força, viu? Olha, a gente segue agora falando com Carolina Pimentel, da Agência Brasil, que a Carol tem informações para a gente sobre essa campanha que o Ministério da Saúde está fazendo para atender, e aí um trabalho dirigido especificamente à população de pele negra. Carol, boa noite. Boa noite, Rosiane. Bem, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, lançou hoje aqui em Brasília uma nova campanha com o intuito aí de garantir um atendimento ético à população negra no Sistema Único de Saúde, o SUS. Bem, de acordo com dados do Ministério da Saúde, quando a população branca é consultada sobre como que é o atendimento, 29,7% consideram um atendimento negativo. Agora, quando se trata da população negra e parda, esse índice negativo aí sobe para 37,8%. Essa campanha vem para isso, para dizer que o Sistema Único está aberto a todos os brasileiros. Inclusive, a campanha prevê um treinamento com cursos e capacitação para 5.000 profissionais para atendimento médico em comunidades quilombolas. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes a gente lembra no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente vai partir aí para um momento mais pesado do noticiário. Informações sobre Lava Jato, informações sobre investigações e aquele caso lá da Alerj no Rio de Janeiro, porque houve uma determinação para os deputados serem presos novamente. Essa polêmica que você vem acompanhando com a gente. Mas quem vai contar hoje para a gente é Bruno Cruz. Bruno, boa noite. Traz as informações então para a gente atualizadas. Obrigada por participar aqui. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde a todos. Às 5h30 da tarde, Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo saíram aqui da Polícia Federal no centro do Rio e foram para o Instituto Médico Legal fazer o exame de corpo de delito. Em seguida, eles serão novamente encaminhados para o presídio. Isso, como você disse, em cumprimento a uma nova decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que restabeleceu não só a prisão, mas também o afastamento dos mandatos dos 3 deputados do PMDB aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A decisão se deu hoje à tarde, numa sessão extraordinária. Foi unânime, 5-0 pela prisão e o afastamento dos 3 deputados. Contando a história toda para o telespectador entender, Rosiane, o que aconteceu foi que o TRF já tinha tomado essa decisão no mesmo sentido na semana passada. Na sexta-feira, usando uma jurisprudência, segundo os deputados da Alerj, uma jurisprudência do STF em relação a uma decisão do senador Aécio Neves, sobre medidas restritivas aplicadas ao mandato do senador Aécio Neves, que teriam sido suspensas por causa de uma decisão do Senado respeitada pelo Superior Tribunal Federal. Eles fizeram a mesma coisa aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e decretaram aí a soltura dos 3 deputados na última sexta-feira. Por isso, o TRF volta, na decisão de hoje, a reiterar tanto a prisão quanto o afastamento dos mandatos, mas decidiu também que, caso essa decisão dessa vez não seja respeitada, tem que haver então uma intervenção federal para fazer essas decisões serem respeitadas. O advogado de Jorge Pisciani, que era o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, falou com os repórteres aqui na saída da Polícia Federal e disse que a estratégia agora da defesa vai ser a libertação do presidente da Alerj. Então, ele deve entrar no STJ pedindo alguma liminar aí para tentar livrar o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro da cadeia. Rosiane. Obrigada, Bruno. E agora a gente segue aí com outras decisões judiciais, mas quem vai trazer informações para a gente é Carolina Pimentel e são decisões que dizem respeito à Lava Jato, né, Carol? Isso mesmo, Rosiane. A gente vai começar com essa decisão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou recursos apresentados pelo ex-ministro José Dirceu, o irmão dele, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Além de terem negado esses recursos do ex-ministro, do irmão dele, também foi negado um recurso apresentado pelo ex-presidente da Ingevix, Gerson de Mello Almada. Bem, com isso, com a
negativa desses recursos, fica mantida uma decisão judicial de setembro, decisão inclusive que aumentou a pena de José Dirceu. Nesses recursos, José Dirceu alegava omissões, violação à ampla defesa e legitimidade da utilização do depoimento de réus. Agora, de acordo com o Tribunal Regional Federal, os réus ainda podem recorrer a novos recursos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região também tomou uma outra decisão. Decidiu reduzir a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. A 8ª turma reduziu a pena dele de 15 anos e 4 meses de prisão para 14 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Também ficou decidido pelo cumprimento imediato da pena após o julgamento de mais um eventual recurso. Atualmente, Eduardo Cunha está preso preventivamente na região metropolitana de Curitiba. Ele tentava reverter uma sentença aí do juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, que o condenou pelo recebimento de mais de 1 milhão de francos suíços em propina em um contrato para exploração da Petrobras no campo de petróleo no Benin, na África. Rosiane. Obrigada. E olha, hoje teve mais uma etapa da Operação Lava Jato. Você vai ter informações detalhadas no site da agência, mas já para adiantar para você qual foi o foco desta vez, Mariana Jungmann já dá uma informação para a gente. É isso mesmo, foi um gerente da Transpetro que é acusado pelo Ministério Público de receber propinas e repassá-las ao Partido dos Trabalhadores, Rosiane, de uma empresa de engenharia que fechava contratos ali com a Transpetro num esquema muito semelhante ao que a gente já viu outros na Lava Jato, né? Olha, então os detalhes lá na Lava Jato, mas hoje a gente termina o programa com uma homenagem, um agradecimento a toda essa equipe. Alguns de nós vocês conhecem aqui nas frentes, né, das telas, outros trabalham e muito nos bastidores ali na parte técnica, então a gente agradece a todos. O NCP hoje, nos Corredores do Poder, completa 1 ano e o programa de hoje é o de número 250. Olha aí a homenagem na narração de Michele Canes, quem estiver acompanhando pela televisão. Nas primeiras reuniões, decidimos o formato inovador, um programa todo ao vivo com linguagem para rádio e TV ao mesmo tempo. Um programa feito sem cenário fixo, sem textos na tela para ler. Os jornalistas contam tudo como num bate-papo de forma simples. Na frente das telas, vocês conhecem os vários apresentadores. Nos bastidores, uma equipe técnica comprometida e afinada, sem a qual não teríamos como levar ao ar um noticiário tão dinâmico. E aquela última imagem é de gente que, inclusive, em alguns momentos participou aqui do programa. A gente teve várias pessoas que participaram ao longo do ano e aí foi mudando a equipe. Então, nosso profundo agradecimento, né, Mariana Jungmann, aqui ao meu lado, emocionada mesmo, vocês não têm ideia. Vou tentar dar uma inovada, ó, do povo que vem aqui, chega aqui, Barroada, que é nosso mais querido, que está aqui todo dia. A gente faz a homenagem a ele também. Boa noite a todos. Ó, aqui um pouquinho do bastidor nos Corredores do Poder. O cinegrafista não conseguiu deixar a câmera, não. Boa noite a todos. Até amanhã.